Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto conversar com o nosso comentarista Ricardo Baranovski. Ricardo, muito bem-vindo aqui na CNN no Novo Dia. Falei certo seu nome? Tá perfeito, Muriel. Um prazer. Bom dia a todos que nos acompanham. Prazer é nosso. Vamos falar então sobre Enem, que acontece, lembrando, nos próximos dias 21 e também 28, que é quando os estudantes enfrentam o Exame Nacional do Ensino Médio. Ontem, em Dubai, o presidente Bolsonaro falou sobre a prova. Ele disse que o Enem agora começa a ter a cara do governo. Vamos ouvir o que ele disse. O que aconteceu? Olha, o negócio é complexo. Conversei muito rapidamente com o Milton. Seria bom vocês conversarem com eles o que levou àquelas demissões. Não quero entrar em detalhe, mas era um absurdo que se gastava com poucas pessoas lá. Um absurdo, tá? É inadmissível que aconteça. Então, o Milton é uma pessoa séria, responsável, é do ramo. Ele tem certeza, ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, diz que a prova do Enem vai se correr na mais absoluta tranquilidade. E o que eu considero muito também, começa agora a ter a cara do governo, né? As questões da prova do Enem. Ninguém precisa estar preocupado com aquelas questões absurdas no passado, que caiu um tema de redação que tinha nada a ver com nada, né? Realmente algo voltado para o aprendizado. Ricardo, essa declaração do presidente vem logo depois de toda aquela polêmica da semana passada, quando 37 servidores do INEP, o órgão responsável pela aplicação do exame, pediram exoneração dos cargos. Os servidores dizem que sofreram pressão psicológica e vigilância velada na formulação do Enem. Como que você avalia toda essa situação? Muriel, seja qual for o processo seletivo, seja qual for o vestibular, prova de concurso, ele é regido pelo princípio da impessoalidade. Não falo desse governo, não falo do governo anterior, seja qual for o governo, a gente tem que ter em mente que seja qual for o governo, ele é temporário, ele é passageiro, o que fica é a educação. Desses vestibulandos teremos os futuros médicos, engenheiros, advogados, jornalistas. Não raras vezes já tive experiência de ir num consultório médico durante uma consulta de 30 minutos, 25 eram temas políticos. Na verdade, cada setor tem que ter a sua especificidade. Longe das ideologias, infelizmente, a carga ideológica ela ocupa todos os cenários. E um cenário tão perigoso quanto a prova de concurso e a prova de vestibular e exame nacional. Não me interessam as idiosincrasias ou opiniões pessoais do examinador, mesmo porque eu violo a regra do jogo. Aqui eu devo estudar. O livro ou a cabeça do examinador? Imagine então esses jovens, finais adolescentes, na casa de 17, 20 e poucos anos, prestando um exame sem nenhuma segurança jurídica. Seja no governo passado, seja no atual, a elaboração da prova, bem como a sua correção, deve se pautar por critérios impessoais. O que significa isso no direito? Eu não preciso, aliás, eu não devo favorecer nem prejudicar ninguém. Isso é impessoalidade, não há rosto nesta prova. Não me interessa quem fez o concurso, não me interessa quem fez o exame nacional. O que me interessa é se ele está fiel ao que se encontra nos manuais. A prova deve ser objetiva, deve ser técnica, deve ser neutra, não deve ter carga ideológica, seja qual for o viés. Infelizmente, eu recordo aqui novamente da citação de um filósofo alemão, Eric Voegelin, que há muitos anos atrás, digamos, teve o dom oracular e previu o futuro mais presente do que nunca no Brasil. Ele fez uma análise com base nas ideologias nazistas, comunistas, que empregavam o pensamento do jovem e o triste final histórico todos nós conhecemos. Mas isso se aplica muito aos dias atuais. Nós temos amigos que não se conversam, famílias que se desuniram, pai que não fala com o filho, tudo em nome de religiões partidárias. Deixo aqui a reflexão com base numa ciência que deve pautar todo o nosso discurso, principalmente nós que temos o papel aqui de informar, trazer elementos, que é a hermenêutica, é a interpretação. O que significa isso? É uma ciência voltada de Deus Hermes, que é o deus da comunicação na mitologia, que é responsável por elaborar o entendimento, a comunicação. Sou mais claro agora. A hermenêutica, os argumentos, servem para nós descobrirmos a verdade, aquilo que é melhor para a gente. Não estou dizendo que cada um não deve ter a sua opinião. O que eu digo é que a ideologia não pode ser
o final. O final é a verdade, é o caminho, é a descoberta, é aquilo que fala, puxa, agora me faz sentido. Ou seja, os argumentos, Muriel, têm que ser as pontes para chegar no conhecimento. Mas o que ocorre hoje é que as ideologias são o fim. E eu uso a hermenêutica para justificar as minhas posições pessoais. Por mais ignorantes e cegas que fossem, eu uso a interpretação, eu uso os meus argumentos para justificar posições insustentáveis. Em resumo, muito me preocupa a ideologização do discurso, que na verdade tem se tornado muito mais severas do que religiões, do que times de futebol. A cegueira deliberada domina, não há mais estudo, não há mais técnica, tudo agora é posição partidária. E não foi só o presidente que fez declarações que chamaram atenção. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou a investidores e empresários em Dubai que o Brasil está crescendo acima da média mundial. Ele disse também que com as privatizações e o fim dos privilégios na aposentadoria, o país está se tornando um paraíso para investimentos. Vamos ouvir. O Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos. Estamos crescendo também acima da média mundial. Todas as previsões de que o Brasil ia cair 10%, caímos 4%. De que o Brasil ficaria em depressão, nós voltamos em V. Criamos emprego durante o ano de 2020, ao contrário das recessões anteriores, quando perdemos 1,5 milhão, 2 milhões de empregos. Dessa vez nós criamos empregos durante a recessão. Essa afirmação não bate muito com os dados e projeções do mercado financeiro e de entidades como o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ricardo, vale tudo para atrair investidores aqui para o Brasil? Neste caso, Muriel, precisamos destacar o interlocutor e o cenário a que foi feito o discurso. É como se fôssemos nós, prestando contas para o nosso empregador. Nunca estivemos melhor nesta empresa, Então, realmente é um discurso que tem a sua parcialidade e ela é inevitável. Aqui não há como o discurso ser feito de outra forma. Temos lá investidores, temos um ministro responsável pelo crescimento do país e ele não pode agir com total sinceridade, senão aí realmente os investidores saem do país. Esse discurso, esse argumento que ele utiliza, esse jogo político é do meio, é necessário, inevitável, é inteligência emocional. Não dá para esperar outra situação. O ministro está em outro planeta. Não, este é o papel dele. Quem analisa se a economia vai bem ou se ela vai mal são os terceiros. Sempre aprendi desde muito pequeno, Deixe que os outros falem sobre você. Jamais conte das suas conquistas, dos seus méritos, jamais se vanglorie, deixe que os outros olhem, um olhar imparcial. Quem vai analisar se a economia prospera ou não prospera são os institutos neutros, são pesquisadores, cientistas, professores, a própria mídia. Quem faz esse papel não é o ministro. O ministro está lá para trazer investimento. Então ele realmente tem que usar esse discurso e não dá para descortinar os problemas do país. Senão ficaria uma petição de princípios. Quero trazer investidores, mas falo mal contra o meu país. Que fique muito clara essa última fala, que todos nós vivemos nesse país, não dá para torcer contra, não dá para execrar a política, o governo, não dá. Você tem que torcer pelo país, porque na hora que você entra no mercado, na hora que você recebe o seu salário, tudo decorre da economia, do sucesso do bom governo. Não adianta torcer contra, isso é muito importante. A gente tem que torcer, claro, com um olhar crítico, com um olhar construtivo, técnico, mas não dá para torcer contra o país que todos nós vivemos. Por fim, Muriel, eu não deixo de recordar o tema das reformas, Sobretudo nesse emblema, não só deste governo, mas também dos anteriores. Tudo hoje é reforma. Tivemos uma primeira reforma trabalhista, depois uma reforma de terceirizações, lá na época do governo Temer, veja, não é algo recente, é do governo Temer, sob a promessa de que os empregos estavam caindo e a reforma não apenas manteria, como também subiriam os empregos. Até hoje, eu não vi essa taxa de crescimento. O que eu vi foi um declínio desde então. Depois, uma reforma da Previdência. E aqui me chama a atenção um trecho da fala dizendo privilégios de aposentadoria. Isso me causa espécie. Hoje, o teto da aposentadoria na casa de 6 mil e poucos reais, mas a média do aposentado é de R$ 1.600, sendo que a maior parte dos beneficiados da aposentadoria recebem na casa de R$ 1.000.
Vamos lembrar quem que recebe aposentadoria? Pessoas hipervulneráveis, de alta idade, com medicamentos caríssimos. Eu nem vou falar de plano de saúde, então, porque senão estarei sendo muito romântico. Então a gente não pode descuidar disso, privilégios da aposentadoria. Eu não sei, Muriel, você viu algum privilégio da aposentadoria? Desconheço. O que eu conheço são super salários nos cargos de cúpula, verbas de gabinete muito altas, fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, fundo partidário de 1 bilhão de reais, mas a reforma nunca ocorre na cúpula, a reforma ocorre na base. Reforma administrativa. Quem que será sacrificado agora nessa terceira reforma que vem? Servidores de base, enfermeiros, médicos, policiais militares, categoria simples, cujo salário muitas vezes não supera 2, 3 salários mínimos. Agora os cargos de cúpula, curiosamente, estão excluídos. Os agentes políticos estão excluídos. Sempre aprendi, quer mostrar o que é bom? Comece por si, dê o exemplo. Ricardo, vamos falar agora sobre a PEC dos precatórios. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou ontem em Lisboa essa PEC. Ele demonstrou que apoia a solução de parcelamento de precatórios, mas foi econômico em relação à mudança na regra do teto de gastos, que tem muita resistência de senadores. A PEC dos precatórios foi aprovada na Câmara dos Deputados, teve, portanto, uma aceitação de uma maioria absoluta da Câmara, que fez um estudo muito aprofundado disso. Nós faremos o estudo agora no Senado Federal, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, já designado o relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, de Pernambuco, e na sequência apreciaremos no plenário do Senado. É preciso ter um quórum qualificado de aprovação em 2 turnos, mas o objetivo maior é esse, é dar solução à questão dos precatórios para que possam ser pagos dentro do teto de gastos públicos, inclusive do teto de precatórios, e que eu considero muito inovador é a possibilidade de diversos negócios jurídicos capazes de esgotar a dívida de precatórios, inclusive, especialmente, o pagamento de dívidas fiscais. Ricardo, o presidente do Senado, apesar dessa ressalva em relação à flexibilização de gastos, parece ser mais a favor do que contra a PEC. Como que você avalia isso? Fazendo um pequeno parênteses antes de iniciar, eu sou muito sensível à audiência, eu sempre exalto, Muriel, a Convenção de Chapultepec, o simbolismo da nossa Constituição. Quem premia ou quem castiga é sempre a audiência. Vi agora nas minhas redes sociais um comentário que muito me agradou, né? Na verdade, a realidade não se resume a um governo, a uma política. Na verdade, a realidade se resume à soberania popular. Gostei do comentário aqui que fizeram, então fica aqui também o meu elogio à nossa audiência de altíssimo nível. Nesse tema, Muriel, gostaria de exaltar aqui que 18 senadores federais já declararam a recusa, né? Já falaram, não vou votar, e declararam expressamente, não votarei a favor dessa PEC. Temos também 28 que se declararam indecisos em relação a esse tema. Trago aqui um dado, até para a gente conseguir prever mais ou menos aí se essa reforma da PEC dos precatórios será aprovada em 2 turnos ou não. Temos 3 partidos que dominam a Casa Alta, o Senado Federal. São 15 senadores federais pelo MDB, são 12 senadores federais pelo PSD e 9 senadores pelo Podemos. Esses 3 partidos, eles compreendem 36 senadores. Em termos mais práticos, para que essa PEC dos precatórios seja aprovada, são necessários 49 de 81 senadores, 3/5 em 2 turnos. Nós temos um entre-turno chamado interstício, de 5 dias úteis, que é aquele período de reflexão. Esse último partido, o Podemos, já anunciou que ele não vai a favor. Então já eliminamos o terceiro maior partido da casa. O senador Eduardo Braga, que é líder do MDB, já falou que o partido está dividido. Então, assim, realmente a situação é muito mais complicada do que na Câmara dos Deputados e vai exigir a interlocução de 2 pessoas, tanto o Rodrigo Pacheco quanto o relator dessa PEC. A última reflexão que eu trago nesse tema é que nós estamos há um mês, quase, debatendo a PEC dos precatórios, seja você compreendendo com base nessas informações que eu estou trazendo aqui de maneira mais impessoal possível, seja você que seja contrário a essa informação, o que me causa espécie, Muriel, é que o país está ingovernável. Qualquer política pública que se apresente, ou ela vai ser associada a uma política de Estado, favorecer em tese as eleições, ou ela vai ser associada a uma política de governo, se dizendo que ela viola o princípio da impessoalidade. É muito difícil governar o país agora até as eleições. E quem vai sofrer com tudo isso é o povo. Mas eu não deixo de recordar o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição. O poder é apenas um meio.
O povo, que é o seu soberano, o povo é o titular, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus meios representantes. Eles não são o fim, o poder não é o fim, o poder é a soberania popular, que ora se vê sacrificada nessa disputa de poder. Ricardo Baranovski, obrigada pela participação, um ótimo dia para você. Ótimo dia a todos da CNN. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.